Olá, eu sou Gustavo Amorim do Farol. Esse vídeo é para contar a segunda história numa série que eu chamei de Histórias da Nova Energia. E eu chamei essa história de 888, o octaedro e a energia da totalidade. Depois vocês vão entender melhor o porquê desse título. E curiosamente, eu comecei essa série há cerca de 2 semanas atrás e eu estava então pensando desde então qual seria a segunda história que eu iria contar nessa série. Me veio a intuição de que eu deveria falar sobre o meu trabalho com a EMF Balance Technique, técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. E quando eu tive aquela intuição e resolvi falar sobre isso, eu não tinha percebido uma grande sincronicidade, que foi exatamente a época, onde eu iria praticamente lançar o vídeo. Hoje é dia 7 de agosto de 2015, às vésperas do portal 888, um dia que está sendo esperado por muitos como um dia especial, de uma energia especial. E o tema é exatamente essa energia. E eu não tinha percebido isso no início, só agora, 2 dias atrás, é que caiu a ficha literalmente de que esse vídeo ia ser colocado na internet exatamente nessa época e resolvi então lançá-lo no dia 8/8 de 2015, que dá 888. Pois bem, então eu vou falar sobre uma experiência que eu tive com a EMF, não vou falar, claro, não vou me aprofundar nesse tema, mas sobre experiências sincronísticas e insights que eu fui tendo a respeito dessa ferramenta que me trouxeram uma compreensão mais profunda dela. Fora, vamos dizer assim, da forma como ela é ensinada tradicionalmente, as minhas próprias compreensões vieram de experiências pessoais, que aprofundaram a minha percepção. Pois bem, então para começar essa história, eu queria compartilhar falar um pouquinho sobre a EMF, de forma básica, alguns conceitos básicos para que haja um entendimento melhor. E antes de prosseguir ainda, eu queria só trazer essa consciência de que as histórias da nova energia, elas são histórias sincronísticas, elas não são histórias lineares. Então é interessante observar, porque a sincronicidade, ela desempenha um papel fundamental, porque as informações, as experiências vividas vão se conectando de forma mágica, trazendo elementos que vão, como um quebra-cabeças, montando, se conectando e tornando clara a visão, ou seja, trazendo compreensão de temas que muitas vezes podem ser complexos. Mas através desse processo, desse fio condutor divino, as informações vão chegando e a compreensão vai se fazendo. E essa história é assim. Então eu peço que você tenha isso em mente e vá juntando as pecinhas junto comigo. Ok? Bom, então tudo começou no ano 2000, quando eu tive acesso à EMF. Depois de sair, abandonar literalmente minha carreira como engenheiro, buscando o caminho do coração, que seria um trabalho energético, sem saber exatamente qual, eu cheguei a entrar em contato com informação sobre a EMF no ano 2000. E acabei me tornando um praticante da EMF e muito rapidamente me tornei professor desse trabalho. Então agora, falando um pouquinho da EMF, pelo nome, Técnica de Equilíbrio do Campo Eletromagnético. Então vou mostrar agora algumas imagens que vão ajudar a ter uma compreensão básica disso. Então aqui, vocês veem essas 3 imagens e elas ajudam a entender um pouquinho da base da EMF. Para começar, a EMF é uma técnica de equilíbrio energético, só que eu vejo muito mais do que apenas isso. Ela é uma técnica evolutiva, porque a EMF ela é uma ferramenta que vai ativar e vai acelerar a evolução da nossa anatomia energética. Assim como nós temos um campo energético, vários sistemas de energia, hoje existe uma evolução da consciência que também acontece porque existe uma evolução da nossa anatomia energética. E essa malha, esse campo que vocês veem aqui, nós chamamos de malha de calibração universal, representa exatamente a evolução da nossa anatomia energética. Tá? Então essa representação tridimensional é só um esboço do que ela realmente é, porque é uma malha interdimensional que vai até a essência do nosso ser, mais profundo, desde o físico até o sem forma dentro de nós, a inteligência divina. Literalmente é isso, o que é a EMF. E ela surgiu a partir da experiência da Peg Phoenix Zubro. A Peg, para quem não conhece, ela é uma integrante da família Cryon. Pessoas que junto com Lee Carroll viajam pelo mundo inteiro trazendo informações da nova energia. E a Peg originou esse trabalho a partir de uma experiência mística, uma experiência de fusão com o todo, de expansão da consciência. E naquela experiência, ela foi conduzida por uma guia, ela chama ela de Anya. Nessa experiência ela se fundiu com um aspecto que ela chama de aspecto feminino da divindade, pela característica da energia, e naquela experiência ela tomou consciência dela mesma como um ser de energia, e percebendo o que ela chamou de padrões de luz e energia, uma linguagem de luz energética,
né, formada de formas geométricas, sons, enfim, uma linguagem não linear. E quando ela teve aquela experiência, ela tomou consciência dessa malha, desse campo energético, que ela chamou de malha de calibração universal, e ela recebeu também o conhecimento, né, de uma ferramenta, né, que poderia ativar e acelerar a evolução desse campo. Né, e essa ferramenta ela deu o nome de EMF. Então, depois que ela retornou dessa experiência atemporal, nessa experiência mística, ela então começou a decodificar, a traduzir aquela experiência que ela tinha tido naquele estado expandido para uma linguagem que pudesse ser utilizada por nós para ativar esse campo energético. Tá? Então isso é o que é a EMF. Ela é constituída de 12 fases, né? São sessões energéticas que vão trabalhar exatamente sobre a malha de calibração universal. Então basicamente é isso que é a EMF. Né? Ela estimula a evolução da nossa anatomia energética. Então a PEG chamou de malha, né? Mas hoje a compreensão que nós temos é de que essa malha é uma representação do nosso DNA interdimensional ou multidimensional, como o Cryo, né, vem nos trazendo essa informação. Que o nosso DNA ele não é só um complexo biológico, produtor de proteínas, ele é um complexo energético, tem camadas interdimensionais profundas que ligam o nosso eu físico ao nosso eu espiritual. E que esse DNA ele passa por uma evolução. Né, que seria todos chamam de ativação do DNA, mas Cryo revela que na verdade é como se fosse uma liberação do DNA, uma liberação da resistência que existe dentro desse campo que é o DNA, para que a energia divina flua e se conecte com o nosso eu físico de forma integral. Tá? Então a EMF tem a ver exatamente com isso, e essa malha representa isso, é a forma como a PEG fez a leitura, né, desse campo. E curiosamente a PEG fala que o objetivo da EMF é permitir uma recircuitação do nosso campo, ou seja, uma ativação dessa malha, para que nós possamos integrar mais da nossa energia divina. Então ela é uma técnica que nos leva à nossa totalidade. Essa é a função desse trabalho. Tá? Então, essa é uma parte importante da EMF, está presente naquela última imagem ali, naquelas formas geométricas, é que essa ativação dessa malha, que também tem a ver com a manifestação da nossa inteligência espiritual, né, uma inteligência intuitiva, uma das chaves principais para essa ativação é essa forma geométrica chamada de octaedro. Tá? Então, a PEG chama esses octaedros de padrões de luz e energia. Ela teve consciência dessas formas e eles são chaves importantíssimas dentro do trabalho da EMF. Pois bem, né, fiz meus cursos de EMF, comecei a praticar e sentir mudanças profundas em mim, e minha mente de engenheiro querendo saber mais, me aprofundar além do que eu já tinha aprendido. E eu tinha uma curiosidade especial com relação ao octaedro. Isso era o ano de 2001, antes mesmo de eu me tornar professor da EMF, surgiu essa curiosidade a respeito do octaedro. Pois bem, eu já tinha aprendido na EMF, né, que as respostas realmente estão dentro de nós. Né, e dentro desse sistema, dentro desse trabalho, existe uma maneira de nós irradiarmos o que nós chamamos de energia central, que é o que nós vemos ali no centro dessa malha, né, que vai desde um ponto acima da cabeça até abaixo dos pés. Isso representa a essência do nosso ser, da nossa sabedoria inata, da nossa inteligência espiritual que emana de nós. A fonte criativa dentro de nós, como diz Cryo, a nossa conexão com a mente divina, com o coração divino. Então essa é a energia central e toda a EMF está ao redor de ativar esse centro e fortalecer essa conexão. Pois bem, então existe um exercício muito simples dentro da EMF que nos ajuda a buscar as respostas nesse campo, né, dentro dessa inteligência universal, que é o exercício onde nós fortalecemos a conexão com o centro de baixo, nessa parte abaixo dos pés, com o centro de cima, que é essa parte, né, esse centro energético acima da cabeça, e entre eles existe essa energia central, e nós expressamos a intenção de aumentar a irradiação dessa energia. Então com esse exercício, nós trazemos então uma expansão desse campo e buscamos as respostas lá dentro. Então nessa época, dessa minha curiosidade com relação ao octaedro, eu fiz esse exercício e coloquei a pergunta lá dentro. Eu quero saber mais sobre a importância dessa forma dentro desse trabalho. E deixei. Né, e fiquei em paz, consciente e confiante de que as respostas chegariam. E as coisas começaram realmente a acontecer. Agora que começa a história. Muito bem. Então, um belo dia, estava eu em Belo Horizonte, onde eu morava na época, andando de carro pela cidade. De repente eu comecei a sentir essa parte, né, do meu corpo, a parte do centro frontal, pulsando intensamente. Como se o meu corpo estivesse me chamando a atenção
presta atenção, né? E quando isso acontece, é porque tem alguma coisa importante acontecendo e eu preciso estar consciente do que está ao meu redor. E logo em seguida, depois de sentir esse movimento intenso na região do frontal, um carro entrou na minha frente e o que eu percebi foi um número, né? A placa do carro que era 8888. E aquilo me chamou a atenção, claro, um número mestre, né? Quando isso acontece e ainda com esse toque energético, né? Eu falei, tem alguma coisa importante aí. Tomei consciência daquele número, ainda mais, principalmente porque a IMF tem muito a ver com a energia do 8, né? Porque o octaedro é o núcleo do trabalho da IMF, então tem a energia do 8 presente ali. E fiquei tranquilo, não fiquei tentando entender o que aquilo significava a princípio. Pois bem, fui para casa, chegando em casa, fiquei tranquilo. Naquela mesma semana, eu tinha pegado emprestado de um amigo um livro metafísico muito conhecido, né, e muito profundo. Né, um livro que eu não conhecia até então, já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha lido, e eu peguei emprestado com esse amigo aquele livro. E esse livro foi o Chaves de Enoque. Então aqui nós temos a imagem da capa do livro, né? O autor desse livro é o J.J. Hurtak. Então um livro metafísico que fala sobre a evolução da consciência e do planeta num âmbito muito, muito amplo, cósmico, é uma linguagem muito profunda, simbólica. Enfim, eu peguei aquele livro para poder conhecer a energia. Antes de falar sobre a experiência, o Hurtak, ele acessou a chave de Enoque de uma forma muito parecida com a Peg. Né? Ele teve uma experiência com Enoque, né? um personagem bíblico, e Enoque, né, o levou até o Altíssimo, né, o que ele chama de Altíssimo, que é a consciência divina. Então ele teve uma experiência mística. E naquela experiência ele falou que foi infundido com códigos de luz, na informação geométrica de luz, e aquilo era uma linguagem, né, falando sobre chaves para a evolução humana, muito parecida com a experiência da PEG. E quando ele voltou da experiência, claro que eu estou resumindo bastante, né, ele então teve consciência de que a tarefa dele era traduzir aquela linguagem de luz e colocá-la de uma forma que os seres humanos pudessem acessar. E isso é que deu origem então a esse livro chamado Chaves de Enoque. Então aqui tem essa descrição aqui da Chave de Enoque, né? Um ensinamento, uma profecia e um livro código, ministrado em 7 níveis para ser lido e visualizado em preparação para a Irmandade de Luz e a ser entregue para estimular o povo de luz. Então a linguagem dele é muito esotérica, às vezes, difícil leitura. Pois bem, nesse dia eu cheguei em casa, peguei o livro Chave de Enoque e abri aleatoriamente. E quando eu abri, eu caí exatamente nessa parte que eu vou mostrar agora. E agora vocês vão ver maior aqui. Eu vou ler. Exatamente nessa parte. Esse é um livro que ele é dividido em versos, né, versículos como na Bíblia. E eu comecei a ler a partir daí, do 80. Né, a ressonância com o 8. A primeira ressonância. Essa coparticipação ocorrerá sob a administração direta da Irmandade de Luz, que nos reprogramará para que entremos em um comprimento de onda superior de luz. Essa reprogramação ocorre pela interseção de um programa divino com um outro programa em rotação de uma nova rede biológica, formando a estrutura de um octaedro em alta velocidade de giro. Esse superoctaedro permite o acondicionamento de formas geométricas que abrigam o DNA, RNA, à medida que ele é conduzido ao longo de uma malha de criação para outra. Quando o homem puder utilizar esse processo, será capaz de entrar em um cruzamento de corpos de diferentes limiares de luz e se desenvolver seletivamente e adquirir características positivas do banco genético de civilizações galácticas avançadas. E esse capítulo, curiosamente, ele vai até essa chave, ela vai até o número 88, mais uma ressonância com a placa do carro. Quando eu li essa parte, falando do octaedro, e com esses números 8, eu senti a energia. Né? Foi uma experiência, não foi só uma leitura, eu senti algo profundo dentro de mim quando eu acessei aquela informação. Como se fossem códigos mesmo energéticos sendo ativados dentro de mim, né, com essa experiência. O que me chamou a atenção aqui, que aprofundou a minha consciência da IMF, foi essa parte onde fala que o octaedro abriga as formas geométricas, né? Ele permite o acondicionamento de formas geométricas que abrigam o DNA à medida que ele é conduzido ao longo de uma malha de criação para outra. Né? Então, a IMF é um trabalho que ativa os octaedros. É a chave
né, da MF é a ativação dos octaedros ao longo de todas as suas fases. Em cada fase da MF, nós ativamos os octaedros. Tá? Isso é presente em cada uma delas, nas 12 fases. Então, ao ativar esses octaedros, o que acontece é que essa malha energética começa a ser atualizada, ou seja, começa a haver uma evolução, exatamente como a descrição feita aqui pelo Hurtak, né? Começa a conduzir o DNA de uma malha de criação para outra. Né? Então ele ainda continua. Quando o homem puder utilizar esse processo, será capaz de entrar em um cruzamento de corpos de diferentes limiares de luz e desenvolver seletivamente e adquirir características positivas do banco genético de civilizações galácticas avançadas. Né? Então esse processo, a NF é um processo que utiliza exatamente desse princípio. Né? E o que é interessante aqui, adquirir características genéticas de civilizações avançadas. Quem conhece a informação de Kryon está familiarizado com a informação dele a respeito da nossa origem, né, em outros sistemas estelares. Enfim, eu ainda vou chegar nessa informação. Fechei o livro sentindo a energia, extremamente grato por aquela sincronicidade, por essa inteligência espiritual ter me conduzido até ali, ter trazido mais consciência a respeito do octaedro e validando aquilo que eu já sabia e aprofundando ainda mais. Pois bem, mas naquela mesma semana, né, aconteceu uma outra sincronicidade. Né? A energia estava bem intensa naqueles dias. E, num outro dia, 2 dias depois, eu abri novamente a chave de Enoch, né, aleatoriamente, e encontrei essa chave 106. O livro é dividido em chaves, são 64 chaves que tem a ver com DNA também. Tá? E a chave 106, olha o título dela. Né? Nosso universo foi criado da síntese de luz do universo seguinte, as Pleiades, o berço e o trono de nossa consciência. Kryon fala exatamente dos Pleiadianos, né, com nossos parentes, né, conscienciais, aqueles que vieram e trouxeram a semente do nosso DNA, o DNA divino. Né? Então eles são tanto o nosso berço, ou seja, estão na nossa origem, como raça humana, inteligente, consciente, e também são o nosso trono, segundo a chave de Enoch. Ou seja, é para lá que nós vamos. Então, são seres que já passaram pela experiência humana, como nós, se desenvolveram e estão num estágio de desenvolvimento consciencial além do nosso, mas para onde nós nos encaminhamos agora. Essa é a informação de Kryon. E aí eu comecei a ler esse capítulo. Nessa época, Kryon não falava muito sobre isso. Mas o que eu achei interessante foi a seguinte informação que existe nesse capítulo, a partir de aqui. Então, aqui eu vou colocar agora o texto, então, para vocês lerem. Nós vemos as Pleiades em termos da semente orgânica dos Pneumaticoi, o povo espiritual da raça crística. E nós vemos as Pleiades em termos dos sacrifícios maiores da luz e da cosmologia. Esta sexta chave mostra, então, como as luzes superiores podem modular o universo físico que está controlado pelos campos de força do 666, de modo que os pensamentos puros dos mestres trabalhando com as 777 estrelas principais na constelação das Pleiades tenham o poder para materializar um novo céu e uma nova terra. Não haverá recordação das coisas anteriores. Nesse momento, o corpo gemátrico libertado irá além da combinação 777, que conecta a criação biológica inferior de forma a se unificar com a gemátria 888 de Jesus. Este corpo libertado, então, ascensiona aos mundos trono infinitos superiores das muitas moradas do Pai, que são libertados para reinar com Cristo. Então, mais uma vez, né, a menção ao 888, né, aqui representando um código numérico, ele chama de código gemátrico. Então, gemátria, né, para clarear o conceito, seria, segundo Hurtak, uma ciência espiritual, né, que estuda a quantidade de energia que os corpos podem sustentar. Né? Assim como os nomes têm números, e esses números representam energias e atributos, os corpos também. Então os corpos, aqui nesse caso, têm códigos que representam a capacidade desses corpos sustentarem energia e consciência. E aqui ele falando, né, da evolução de uma gemátria 666, que nesse caso, né, representa o corpo humano não iluminado, né? Eu diria que é a velha energia humana, né, da qual nós estamos saindo agora, e na parceria com o 777, que é a energia das Pleiades, e Kryon fala sobre isso, que eles estão aqui desde o início, nos ajudando nesse processo evolutivo, né, nossa migração para a gemátria 888. Então, aquela história da malha, uma malha energética de DNA, 666, não evoluída, para a malha 888,
que é a malha energética, o DNA de um ser como Jesus. Então aqui, o 888 representa o corpo crístico, o corpo humano com seu DNA 100% ativado, como Cryon nos diz. Cryon sempre nos fala também que os grandes mestres, como Cristo e outros, quando eles vieram ao planeta, eles tinham seu DNA 100% ativados. Por isso, eles faziam coisas que pareciam miraculosas para nós, que estávamos nessa malha antiga, sem uma consciência expandida. Então, é literalmente uma unificação com a mente universal, com o coração universal, com a consciência divina. Por isso, eles expressavam a divindade de forma plena. Então, o 88 representa isso, esse código gemático. Então, por essa informação, eu entendi que o trabalho com a MF, ou pelo menos o trabalho com os octaedros, e tudo isso que a gente está vivendo, é exatamente isso. Essa evolução para um DNA, uma nova malha energética que sustenta uma consciência muito mais ampla. E quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, era exatamente isso. O corpo biológico dele não tinha restrição, não tinha resistência ao fluxo da consciência divina. E ele então manifestava isso em plenitude. Mas ele também disse, tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Ou seja, nós podemos também nos desenvolver e chegar a esse ponto. E é isso que o Pai nos convida a fazer nesse processo de evolução. Nos tornarmos como os mestres. Então ele comenta que o nosso DNA hoje teria 33% de ativação. E que à medida que a gente vai evoluindo, mais o nosso DNA é ativado, mais dessa malha energética é ativada e mais consciência nós manifestamos. É exatamente isso que está falando. Então encaixou perfeitamente, com mais essa informação, veio uma compreensão ainda mais profunda desse trabalho que eu estava realizando e do processo por trás dele, dos mecanismos energéticos e conscienciais envolvidos. Então eu fiquei muito grato a essa experiência e realmente me trouxe um aprofundamento da compreensão do porquê esses octaedros são utilizados, esse processo que foi um presente para essa nova energia. Pois bem, então, ali de uma forma sincronística, me veio a informação que eu estava buscando, e depois dessa época, eu fui, em 2002, me tornei professor da MF, e logo em seguida, como é no caminho de crescimento espiritual, eu passei por uma etapa de entrar em contato com a minha sombra, com os meus aspectos obscuros, com essa energia 666 dentro de mim. E foi uma época difícil, um período de uns 3, 4 anos, de 2002 a 2005, durou um processo mais intenso. E nessa etapa eu comecei a ter muitos sonhos, e sonhos que tinham a ver com uma entrada no interior da Terra, em lugares escuros, para poder lidar com criaturas sombrias. Eu já falei sobre isso em outros textos que eu escrevi, mas enfim, resumindo, eu estava entrando em contato com as minhas sombras, para poder iluminar e tirar das sombras a minha própria luz, integrar isso no meu ser. E nessa época, algo que me ajudou muito a entender esse processo foi a leitura de Jung, que também me chegou de uma forma sincronística. Comecei a ler Jung para entender essa linguagem dos sonhos, e ali eu tive compreensões profundas que realmente me ajudaram. E em 2005 aconteceu essa outra experiência que também aprofundou a minha compreensão do mecanismo envolvido no trabalho com a MF e no trabalho evolutivo de forma geral. Então nessa época eu fazia parte de uma lista de espiritualidade na internet, e uma lista com mais de 3 mil membros, a maior lista espiritualista do país na época. E eu coloquei então naquela lista uma divulgação de um curso de MF que eu daria em Belo Horizonte, onde eu morava. E logo em seguida eu ter colocado aquela divulgação, o moderador da lista, que é um cara, enfim, muito inteligente, mas também muito crítico, ele colocou em seguida uma crítica àquele trabalho, mas sem conhecer o trabalho. Uma crítica, eu diria, preconceituosa, dizendo que aquilo era mais um trabalho de ancoramento de corpo de luz, idealizado por um americano, New Age estereotipado, com a única intenção de ganhar dinheiro. Então foi essa a energia que ele colocou ali. E quando eu li aquilo, eu falei, bom, eu preciso de alguma forma me posicionar para poder equilibrar isso aqui. Não está certo, eu conheço esse trabalho, é um trabalho profundo e não está dentro dessa categoria. E, como eu costumava fazer, sem entrar naquela dinâmica, eu, centro de baixo, centro de cima, irradiei a energia do centro, entrei em contato profundo com o meu ser e busquei uma solução para aquela questão, como eu iria me posicionar. No dia seguinte, eu acordei com uma consciência totalmente diferente, mais sutil. Parecia que eu captava coisas de uma forma muito mais clara,
né? Impressionante, foi um dia realmente mágico aquele. E várias sincronicidades aconteceram naquele dia. Não vou entrar, não vou contar de tudo que aconteceu ali, eu escrevi até um texto falando sobre isso, inclusive ele se chama EMF e Alquimia Parte 1, separando a pedra preciosa da ganga de minério, que é exatamente isso que eu estava tentando fazer. Então eu vou contar só de uma parte que tem a ver com essa temática. Pois bem, naquele dia eu também saí para fazer panfletagem do meu curso de EMF e fui até Savassi, um bairro de BH, para poder divulgar e liberar os panfletos. E chegando lá, estacionei meu carro. Quando eu olho para o carro da frente, né, o que eu vejo, então mais uma vez a sincronicidade, um código numérico, 6666. Né, dei uma risada, porque esse 666 estava representando, né, um opositor. Né, aquela pessoa, né, o moderador daquela lista, estava sendo uma espécie de opositor para mim, também me ajudando a enxergar, né, aspectos meus sombrios ou não trabalhados ainda, me ajudaram a integrar, porque aquele dia foi um dia de finalização desse ciclo. Ele me levou a aprofundar dentro de mim e a integrar mais um aspecto e trazer luz dele. Então eu ri porque falava de integração de sombra, né? E o 666 representando a velha energia. Então vi aquela placa e continuei a distribuir meus panfletos. E um dos lugares que eu fui foi uma livraria chamada Espaço Tempo. Tá? Ela não existe mais e eu entrei para poder panfletar. Como eu disse naquela época, principalmente nessa lista, né, o estudo de Jung estava bem intenso e eu, no meu processo, também estudando muito Jung. Eu estava à procura de um livro, né, que eu não tinha encontrado em outros lugares, que era um livro chamado Aion, né, o estudo do simbolismo do si mesmo. Quando eu entrei na livraria, lá estava o livro Aion. Né, fui até a estante, peguei e quando eu abri, né, quase não acreditei, porque eu abri exatamente na página que tinha essa imagem. Um octaedro. Eu pensei, não é possível, o Jung falando de octaedro, né? Fiquei espantado e eu fui logo ler o que ele falava, e ele falava do octaedro como uma representação da pedra filosofal e como a estrutura do próprio self. Né? E para quem conhece Jung, o self é o arquétipo central da nossa alma. É o que a gente chama de a divindade dentro de nós, usando termos mais espiritualista, né? Nosso eu superior. E Jung chama de self. E ali ele estava falando que o octaedro, ou a pirâmide dupla, era a estrutura que representava esse self, que é a instância organizadora da psique, representa a nossa totalidade. É ele que nos conduz para a nossa individuação, que é o nosso caminho de evolução, de integração de todos os aspectos do nosso ser. Quando eu li aquilo, eu fiquei encantado. Falei, agora eu quero saber o que o Jung fala sobre isso. Né? Então, imediatamente comprei aquele livro, levei para casa e fui fazer a leitura. E o capítulo, né, onde estava aquela imagem, se chamava A Dinâmica e a Estrutura do Si Mesmo. Falamos tanto da estrutura, representada pelo octaedro, quanto a dinâmica do si mesmo. Então essa outra imagem que nós vemos aqui, né, então são essas duas imagens do octaedro, todas elas estão naquele capítulo, representam a forma como Jung vê, né, esse arquétipo, a estrutura desse arquétipo, que é o self. E foi um insight bem interessante, olha só essa segunda imagem, como ela parece exatamente com aquela imagem da EMF. Né? Então são vários octaedros, um dentro do outro. E esses octaedros, ele explica em termos de um processo alquímico, de transformação da energia. Então me trouxe um insight interessante, eu vou explicar agora, tentar explicar de uma forma bem elementar, lembrando que toda a psicologia do Jung é baseada no conhecimento da alquimia também. Claro que ele teve experiências interiores, né? Primeiro, nasceu a partir de uma experiência interior, assim como Peg e Hurtak, que acessaram suas ferramentas, seus presentes a partir de experiências interiores, o Jung também. A psicologia dele é um produto de uma experiência interior. Ele até narra isso. Né? Existe hoje o Livro Vermelho, que é o livro original das experiências do Jung, e ele comenta que aquelas experiências que ele teve com o inconsciente, que ele narra no Livro Vermelho, foram como a lava bruta, né? Que emergiu do inconsciente, e a partir daquela lava, né, ele foi criando, né, esculpindo o que se tornou a obra dele. Ou seja, então a partir de uma experiência interior, ele trouxe toda a sua obra também. Tá? Enfim, e ele descreve, né, também a dinâmica, o processo alquímico presente dentro da estrutura do octaedro. Me ajudou a entender de uma forma bem interessante. Então, primeiro, né, no octaedro existem esses 6 vértices, né? São as partes, que nós dizemos, as pontas do octaedro.
E ele explica da seguinte forma, né? Como é baseado na alquimia, os 4 elementos são fundamentais. E o Jung compara os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, com o que ele chama de funções psíquicas, que seriam pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então são os elementos da alquimia. E na alquimia existe uma matéria-prima, que também é chamada de matéria caótica. Nessa imagem nós temos ali a representação do caos, que é o inconsciente não trabalhado, ou então a nossa energia desorganizada, o nosso 666, né, o que não tem a inteligência auto-organizadora, não está presente ainda. Então representa um estado de inconsciência e de confusão interior. Então esse caos, essa matéria primordial, né, ela contém todos os elementos, mas misturados de uma forma caótica. No processo alquímico é preciso você entrar em contato com ele está embaixo, que representa a descida ao inconsciente, ou a descida no interior da Terra, onde você encontra essa matéria bruta não trabalhada, e através de um processo alquímico você vai então diferenciando e vai colocando os elementos no seu em cada parte. Então a base quadrada do octaedro representa as funções diferenciadas, os elementos colocados cada um no seu lugar. Há um processo de organização, né, de separação e de organização. Tá? Então já é um processo de evolução. E no processo de individuação, depois que esses elementos estão organizados, com as polaridades equilibradas, né, existe um processo subsequente de integração. Então esses elementos se integram de novo, voltam a ser um, e esse um representa a pedra filosofal, que é um dos objetivos na alquimia é alcançar a pedra filosofal. Que aqui nessa outra imagem também ele representou como o Adão superior, o Adam Kadmon, como no estado de Enoch, que é o ser humano integrado com a divindade, né, em harmonia com a divindade, o ego e self em equilíbrio. Então ele descreve um processo alquímico, né, que é catalisado por essa estrutura que é o octaedro. Então achei fantástico, né, essa percepção, né, aplicado ao trabalho com a INEF, é exatamente isso. Né? O foco do trabalho é reorganizar a energia. Né? Vocês veem aquela imagem, voltando aqui, né? Existem ali aquelas 4, parece uma cruz. É exatamente isso que a INEF faz. Né? Ao trabalhar com a INEF, com os octaedros, ativando o octaedro, a energia começa a se reorganizar, né? E há um equilíbrio de polaridades, e com esse equilíbrio nós nos tornamos mais inteiros, mais integrados, mais coerentes. É como se fosse a própria pedra filosofal, né? Nos tornamos um com a nossa divindade, é um processo. Então, o Jung estava descrevendo exatamente o processo que eu vinha vivenciando e compreendia com a NF, só que agora num outro nível, com uma outra linguagem. Então, foi fantástico. E além disso, ele fala que são vários processos, né? Então, aqueles vários octaedros ali representam várias etapas de equilíbrio em vários níveis, em várias oitavas. E assim é o processo com a INEF. Por isso as várias fases. Por isso o trabalho ele é contínuo. À medida que você vai evoluindo, você vai vivendo transformações interiores, reorganizando a energia e criando condições para que o centro, né, que é a consciência divina, essa consciência espiritual, se manifeste. Ou a integração com o self. Vamos dizer assim, ou inconsciente e consciente, segundo Jung. Bom, para não entrar muito em detalhes aqui, eu queria só abordar essa parte mesmo. Mais uma vez, né, a sincronicidade me trouxe informação a respeito da importância dessa forma como uma ferramenta realmente de equilíbrio e de expansão da consciência, evolução e de, principalmente, manifestação da totalidade. Então naquela imagem ali, becoming whole, né, esse é o processo, é se tornar inteiro, né, integrar humano e divino. Né, esse é o processo evolutivo, esse é o processo de individuação. Então, mais um presente da própria inteligência intuitiva inata, trazendo essa informação. E com isso, eu tive, a partir de 3 fontes diferentes, Peg, Hurtak e Jung, informações a respeito do octaedro, da importância dele. Então, hoje eu estou muito grato por isso. Realmente é um trabalho profundo e que acelera esse processo de evolução, de manifestação da totalidade. Bom, então essas informações é que eu queria compartilhar a respeito da compreensão, né, do octaedro, e claro, está relacionado com o 8 e o código 888, todas aquelas informações que eu compartilhei aqui. Mas quando a gente está lidando com a nova energia, como eu falei, as sincronicidades acontecem o tempo todo. Então quando eu comecei a criar esse vídeo, eu comecei no dia 6 de agosto, né, a montar as transparências, aconteceram 2 sincronicidades online, vamos dizer assim, relacionadas exatamente com esse tema. A primeira foi
uma mensagem que eu recebi de um amigo, né, uma pessoa que eu não, um amigo, mas que eu não encontro muito, mas sinto essa afinidade com ele profunda, né, e ele me mandou um e-mail e eu queria compartilhar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu queria colocar o texto aqui para vocês lerem diretamente. Então aqui está o texto. E foi exatamente na hora que eu estava começando a falar sobre o 888, colocando os números 8 na transparência. Eu recebi essa mensagem do WhatsApp e li, né? E aí veio a energia de novo, né? Meu querido irmão Gustavo, sou muito grato por tudo o que ofereceu para mim nesses tempos e que proporcionou um crescimento gigantesco em minha vida. Hoje estou ouvindo as canalizações de Chicagoland. Essa é a última canalização de Cryon, tá? Que estava disponível exatamente nessa época. Enviei o presente. Quando puder, me confirma o recebimento. Foram R$800. Senti que esse é o valor. Um triplo infinito para você. 8 e 2 zeros, e mais 2 zeros, né, representando 3 infinitos. Gratidão, grande abraço. Então, exatamente a energia, na ressonância com a energia que eu estava trabalhando ali. Mais uma sincronicidade, no agora. E com alguns outros elementos aqui, né? Espontaneamente, ele fez esse depósito na minha conta como gratidão pelo meu trabalho, por tudo que ele tem vivenciado. Eu sou grato a ele também, porque é uma pessoa, um trabalhador da luz fantástico. Mas foi muito legal, porque trouxe também a consciência de que recursos chegam, né, de fontes diversas. Né? Nós estamos todos ligados. Naquele momento, o universo me trouxe mais esse presente. E o 8 também representa exatamente a questão da saúde financeira, tem a ver com lidar com dinheiro, lidar com abundância, lidar com recursos, né? E veio de uma forma fantástica com os 3 números, os 3 infinitos ali, representando a mesma energia. Então foi fantástico. Falei com ele, depois eu escrevi para ele, né? Vou mostrar aqui mais essa imagem. Muito obrigado, meu irmão. Isso é com certeza muito mais do que um valor monetário, mas um compartilhar de energias de abundância. Curiosamente, neste momento, estou exatamente preparando meu próximo vídeo das histórias da nova energia, onde falo sobre a energia do 8888. Compartilhei com ele e ele ficou também super agradecido, né, até falou que arrepiou de ver aquilo, né, e sentir a sincronicidade, a energia. É a inteligência inata, essa inteligência universal atuando. Ela está presente, né, em outros seres humanos. Nós fazemos parte dessa malha inteligente que se conecta de formas mágicas, né, para a nossa percepção. E não foi só isso, né? Naquele mesmo dia, no dia 6, quando eu estava fazendo a palestra, nós recebemos a visita de uma amiga de Belo Horizonte, né, que é a Dulce Ferraz, uma outra trabalhadora da luz fantástica, que hoje está focando no trabalho do Grabovoi, um russo, né, um trabalho que está expandindo muito no Brasil, que tem a ver com a utilização de números para ativar também a consciência. E ela está em Fortaleza para dar um curso, e nós a conhecemos, e a Cláudia a convidou, saiu com ela e veio até em casa. Então ela chegou exatamente quando eu estava fazendo a palestra. E comentei com ela sobre o que eu estava escrevendo, o vídeo que eu ia fazer a respeito do 888, e na hora que eu falei isso, ela falou assim: não acredito, tem que te mostrar um negócio. Ela ficou toda empolgada, né, do jeito dela, e aí ela pegou o celular e me mostrou umas imagens que ela tinha desenhado em 2006. Né? E olha só quais eram as imagens. Octaedros. Então ela tinha intuído, né, trabalhar com o octaedro para ativar a sua energia. Essa energia representa ali também um DNA. Então a mesma informação. E ela visitando ali naquela hora, quando eu estava acabando de concluir aquela palestra. Então mais uma sincronicidade, mais um presente. Então nós compartilhamos, ela falou um pouquinho do conhecimento dela a respeito dos números, trouxe mais insights a respeito dessa energia, né? Então, mais uma pecinha que se encaixou nessa história, né, da nova energia. Bom, e não por acaso, né, eu estou compartilhando esse vídeo hoje, né, quando eu falo hoje, agora eu estou liberando esse vídeo, subi para a internet, tornei disponível no dia 8/8 de 2015, portal 888. Então eu sinto que é uma forma de contribuir, né, com essa energia, né, que eu não sei exatamente o que é, eu sei que é uma energia forte, né, sabemos que tem a ver com a nossa divindade, a integração do humano e do divino, essa energia que está disponível. Então eu queria compartilhar essa história com vocês e também aproveitando, né, dizer que aqueles que sentirem o chamado, né, essa ferramenta está disponível, a EMF, é um trabalho fantástico, é parte do meu trabalho.
né, parte do meu propósito aqui, então eu queria compartilhar com você, né, se você sentir algum dia vontade de receber uma sessão, ativar essa energia, ou mesmo fazer um curso para poder ter acesso a essa ferramenta fantástica, né, dá uma olhadinha lá no site do Farol, né, estou sempre dando cursos, tem a programação na Farol de Luz, né, eu vou colocar aqui embaixo a informação do site, né, cursos, ele tem toda a programação de cursos de EMF e também dos tons pineais, que são as duas ferramentas com as quais eu trabalho. Meu trabalho basicamente é a EMF, os tons pineais, que também foi trazido por um membro da família Crime, e a tradução das mensagens do Crime. É isso que eu faço. Hoje, o meu propósito tem a ver com trazer essas energias. Então tá aí, para quem quiser acessar, é só entrar em contato. Se você quiser também levar esse trabalho para a sua cidade, quiser fazer um curso, entre em contato, porque esse é o meu propósito aqui também. Bom, eu queria então encerrar com essa energia do 888, né, que você possa integrar essa energia em você, ativar, né, essa energia da integração, né, do humano e do divino, do inconsciente com o consciente, para que você manifeste cada vez mais a sua totalidade. Né? Então, obrigado por assistir mais essa história da nova energia. E até a próxima, e que várias outras existam. Obrigado, até mais.